E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta direto do trono de Deus, né? E a gente vai falar aí sobre a palavra do Senhor mais uma vez. Obrigada aí a todos pela presença, que o Senhor possa estar abençoando cada um, né? Trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de paz para os nossos corações e que esteja nos ensinando, né? Ensinando a vocês e me ensinando e ensinando o Marcelão aí sobre a palavra do Senhor, para que a gente possa cada dia mais e mais trilhar no caminho do Senhor. O pessoal aí do replay, né, que vai assistir depois, eu peço a Deus que vocês sejam tão grandiosamente abençoados quanto o pessoal que está assistindo ao vivo, e também que o Senhor possa estar trazendo cada vez mais e mais pessoas para estar ouvindo essa palavra abençoada do trono de Deus. Essa palavra, como a gente tem estudado essa semana aí, que é uma palavra de dois gumes, né? Ela corta tanto para quem está falando quanto para quem está recebendo a palavra. Deus fala direto do trono ao coração de cada um de nós, né? E que todos os dias, através desse poder do Senhor, sejamos transformados, transbordantes, né? Vasos transbordantes aí do amor desse Pai amado, né? Que o Senhor possa estar fazendo essa glória dele vir sobre a vida de cada um de nós. Eu tô aguardando aí o Marcelão entrar, né? Ele já me ligou, eu tava fazendo minha caminhada, né? Desculpa aí. Até que enfim cheguei. Seja bem-vinda, Tereza. Deus abençoe. É, Marcelão? E a gente vai Né? ter que trabalhar juntos aí. Transformado, transformado. Eu tava lendo uma mensagem da Tereza aí, desapareceu pra mim no meu celular aqui. Até que Sério? enfim cheguei no ao vivo, linda amiga. Seja bem-vinda, Tereza! É muito bom ter você por aqui. É Ela fez aniversário verdade. de segunda-feira também, viu, Cláudia? Não Foi, esqueça não, porque eu segunda-feira. esqueci. Eu não esqueci, não. Ela me mandou uma mensagem falando, né? Olha que coincidência, meu aniversário também. Eu disse, glória a Deus, coincidência mesmo, né? Se eu posso estar Céus transbordando e aí terra cada vez se mais e mais sobre a sua vida, encontram. Tereza, Em né? nome de Jesus. Lembra o seguinte, que o nosso propósito aqui é falar sobre a palavra de Deus e você colocar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, tá vendo aqui? Aqui onde tá Entende? escrito adicione um comentário. Tá escrito aí, não tá escrito assim? Tá, Então, tá, no meu tá. bem aí, você vai colocar o seu pedido de oração. Não importa Tá. o que que seja. Se você tiver com vergonha de botar bem aqui qual é o seu pedido de oração, meu marido tá me traindo, eu quero que ele pare de me trair. Não peço para ele morrer, não. Peço para ele parar de se trair. Aqui, assim, ó. Se você tá com vergonha, você só coloca uma mãozinha assim, diz eu preciso que ore por mim, ore, Covid, descovid, o que for. Saudade de você aqui também, minha amiga, no nosso ao vivo. A gente voltou firme e forte essa semana, estamos aí de segunda a sexta e agora a gente vai arrebentar só de segunda a sexta. Manda bala, senta o dedo no coração, no avião. Vamos convidar as pessoas e dizer assim: Jesus está aqui junto com nós, porque a palavra dele diz que onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Então ele está Maravilha. aqui. Eu sinto a presença dele, todos nós sentimos Amém. a presença dele, porque ele está dentro de nós. E hoje a gente vai falar sobre Colossenses, o capítulo 3. Eu tinha falado o versículo 15, mas eu aumentei um pouquinho mais, tá bom, Cláudia? Tá bom. E aí, o que que acontece? É exatamente o nosso tema hoje a verdadeira comunhão. A vida foi feita para ser compartilhada. A verdadeira comunhão, né? Então nós precisamos perceber e entender a importância de Eu ter fiz uma vida em anotações hoje. comum. Olha, eu também. A vida em comum eu recebi um elogio, então dividi em 4 tópicos a respeito dos insights. Mas eu gosto mesmo dessa sua organização, é sério, muito bom. A Eu respeito vou dos aprender a insights ser da assim, eu vou palavra. aprender a ser assim. Porque E o que você é bom a precisa gente ser quem. precisa imitar, não é? É verdade, mas você precisa ser quem você é. Não se preocupe com isso também, não. Tá Amém. bom?
Pode levar de 13. Como é que é aqui que ele falou assim, ó? Ah, alguém falou aqui. Saudade de vocês no ao vivo. Aí a Tereza falou aqui mais alguma coisa, que foi o quê? Peraí. Até que enfim cheguei. Boa tarde, Cláudio e Marcel. Toda a família te abençoe a todos. Abençoe você também. Saudade no ao vivo. E tem hora que estou com eles. Às 13. Uhum. Está Ela assiste almoçando. depois, entendeu? Ah, entendi. Ah, entendi. Que bênção vocês, meus amigos. Que bênção estar aqui também. Que bênção que você esteja aqui. Então vamos lá. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 5 até o 15. Ele diz assim, olha Marcelo, só onde que fica Colossenses? entre Gênesis e Apocalipse. Dá uma olhada lá, tá lá. Em que Bíblia? Qualquer uma. Eu uso essa aqui. Essa aqui, ó. É a King James de 1611, com estudo Roman. Só que olha só, pelo incrível que pareça, hoje eu não estou lendo nela. Hoje eu estou lendo na internet aqui, que eu gostei dessa. Não fique magoada, porque foi ela que me deu de presente de aniversário essa Bíblia, mas não fique magoada, não. Eu gostei dessa versão que está aqui. Deixa eu ver aqui, eu nem olhei a versão da coisa. Vou olhar aqui a versão da King James. Mas enquanto isso eu vou lendo aqui, ó. Também. Mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu tenho que fazer uma observação. Minha sogra é só de cabo de madeira. Pronto. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deixa eu contar uma parada para você. Minha sogra chegou aqui, encostou a barriga na minha pia e ela trouxe umas verduras pra gente. Tá limpando, lavando e tá falando assim: eu preciso tanto de uma faca, eu preciso de uma faca. Eu preciso de uma faca, que minha faca não presta. Eu disse: mas eu dei uma faca pra senhora, uma branquinha. Marcelão. Aí ela disse: por que Ixi, tem que eu travou. comprei? Por que não pode me dar a faca? Eu disse: porque não vou desfazer o conjunto que minha mãe me deu da faca preta. Aí eu tô vendo ela lavando ali agora, ela tá com duas facas na mão. Uma do cabo de madeira e outra do cabo preto. Aí eu olhei para lá e disse: eu preciso interromper, porque esse furto não vai acontecer hoje. Hoje não. Vou reiniciar aqui, Claudinha. Mortificai-vos, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também, em outro tempo, andastes quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas da misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. E sede agradecidos. E aí o Salmo 113, versículo 1 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quer falar? Fale, que eu estou generoso. Não, pode começar. Pode Tá bom. começar, meu A Deus. vida é feita para ser compartilhada. Quando estudava na escola, eu ouvia muito uma frase em sociologia, se eu não me engano, porque eu acho que na sexta série, na minha época, tinha sociologia. E falava assim, ó. Tinha um negócio chamado... esqueci o nome da matéria. Mas não sei o que e física. Esqueci o nome. Que ensinava você quais são os direitos e deveres do cidadão. Esqueci o nome dessa Estudos matéria. sociais? Eu acho que era isso. Educação moral e cívica, lembrei. Educação moral e cívica, que tinha também, e tinha estudos sociais também. E a gente estudava e dizia assim, o ser humano não é uma ilha. Ele não foi feito, fabricado ou nasceu para ser só. Sozinho ele não consegue ser. Por mais que ele more só, que ele viva só, por exemplo, eu sou um solteiro inveterado, e aí eu vivo sozinho. Eu vivo sozinho, por exemplo, minha sogra vive sozinha na casa dela. Mas não significa que ela vive só, que ela está ilhada, que ela está numa ilha deserta, onde só tem ela e uns macacos, e em volta mar e banana. Tem que ter macaco, banana? Não, mas eu não estou levando para esse lado não, minha sogra. E aí o que que acontece? O que acontece? Mesmo quando nós estamos só, nós procuramos um companheiro. Por exemplo, minha sogra até algum tempo atrás tinha a Pretinha, que era a cachorra dela. Que ela descobriu que era um pitbull que não dava para ficar, ela resolveu doar, ela vai pegar um cachorro menor. Mas a gente tem um cachorro, um papagaio, um periquito, um macaco, Você lembra do filme Náufrago? No filme Uma bola. Náufrago... uma bola Wilson. No filme Náufrago, ele pegou uma bola que ficou manchado de sangue da mão dele e ele conversava com o Wilson. E quando o Wilson se perdeu no meio do mar, ele chorou grandemente a perda do amigo dele, que foi um grande companheiro naquela ilha deserta onde ele ficou. Então o ser humano, ele não nasceu para ser só. A vida foi feita para ser compartilhada. E o Salmo 133:1 diz sobre comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E o que é comunhão? A verdadeira comunhão, ela tem 4 tópicos importantes que eu tiro dentro desse Colossenses. O primeiro ele tem que ser autêntico, tem que ser recíproco, tem que ter compaixão e misericórdia. Porque se não tiver assim, a gente não consegue viver em comunhão. Perceba e entenda isso. A autenticidade nada mais é do que você não bater papo furado com o seu irmão. Sabe aquela história de você sentar na fila do banco e de repente alguém chega e fala assim, ei, tá frio hoje, né? E essa fila que não anda? E é aquele papo de fila, os ônibus demoram, né? Hoje deve ter quebrado. E não gera um verdadeiro interesse entre um e o outro. A verdadeira comunhão, ela precisa ter autenticidade, ela precisa ter verdadeira preocupação com seu irmão. Você precisa, para gerar comunhão de verdade, se preocupar de verdade com o seu irmão. Ouvir de verdade. A gente costuma dizer nas nossas mentorias que o primeiro passo para você ser um excelente coaching é você ter escuta ativa. Ou seja, você saber verdadeiramente ouvir o que o outro... Existe um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, que ele fala que o pulo do gato
que como fazer amigos e influenciar pessoas de verdade é você saber ouvir atentamente, ou seja, saber ouvir com verdadeiro interesse, é ter escuta ativa o que o outro tem para te falar. Porque às vezes a pessoa senta do seu lado, na fila de um banco, e fala assim, hoje está complicado, está difícil, né? Olha só, não chama, só tem uma pessoa atendendo para 50 pessoas que estão aqui fora, mas na verdade não é nada disso que ela quer conversar. Ela quer se aprofundar um pouco mais, contar um pouco mais, conversar um pouco mais. E eu, por exemplo, seria um dos caras que não dou atenção. Fala assim, realmente, está complicado. E pronto. Sabe? E não tem uma profundidade. A verdadeira comunhão precisa de autenticidade. Exatamente. E você vê que, na verdade, assim, esse livro de Colossenses, ele é escrito por Paulo, né? E quando Paulo... Seja bem-vinda, Juju, Deus te abençoe. E quando Paulo, ele começa, ele está criticando aí os falsos mestres, né? Que afirmavam a prática, que ajudavam, né, as pessoas, mas, na verdade, dizendo que ia refrear os desejos pecaminosos da carne, né? Mas, na verdade, eles não ajudavam, ele só que está lá nos comentários da Bíblia Nova, né? E aí ele está falando assim que, na verdade, ele está criticando, né? Eles estão criticando, apontando o dedo, mostrando os erros das pessoas, mas não ajudando verdadeiramente a caminhar no caminho correto. E aí Paulo está criticando essas pessoas, esses que se colocam como corretos, como, né, acima de todo mundo, como eu tenho muito tempo de cristão, eu tenho muito poder, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e Não é não nada disso. tenho verdadeiro amor pelo irmão. E está falando também a respeito de, se você voltar lá no Salmo 110, 1, que fala assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés, né? Então, assim, não lute você contra esses inimigos, mas se assente à minha direita, faça a minha vontade, caminhe no meu caminho e eu vou colocar os verdadeiros inimigos por escabelos dos seus pés, né? É isso aí. Então, ele está dizendo assim, exatamente o que você falou, tenha uma escutativa e seja verdadeiramente cristão. Ele na versão, você falou Exatamente. sobre versão bíblica aí, ele na versão do Almeida revisada e corrigida de 1969, ele fala assim, portanto, ele começa o capítulo falando, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, portanto, se você realmente é cristão, não só diz que é, se você realmente faz a vontade de Deus, não só fala que faz, você se coloca à destra do Pai, como diz lá em Salmo 110, 1, e faz a vontade do Senhor. E pensa nas coisas que são de cima, não as coisas que são da terra. Porque já está morto para o mundo e vivo para Deus, né? A vossa vida está escondida com Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então ele está colocando aí é, é, exatamente assim, a questão de que se eu amo a Deus verdadeiramente, se eu amo ao meu irmão verdadeiramente, eu não me coloco como inimigo dele, nem o coloco como meu inimigo. Eu me coloco à destra do Pai, né? E ali eu faço a vontade do Senhor na minha vida. Exatamente. Mesmo porque, Cláudia, no versículo 11, ele diz justamente isso, né? Ele diz que não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, não tem bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos.
Cristo é tudo em todos. Então ele está dizendo exatamente isso que você está dizendo. A reciprocidade, é dar e receber. A verdadeira comunhão tem autenticidade e tem reciprocidade, que é nada mais, nada menos que dar e receber. É você perceber que você não é diferente de ninguém e que ninguém é diferente de você, por mais por mais desafios que essa pessoa tenha ou que você tenha, por mais dinheiro que você tenha ou que essa pessoa tenha, por mais conhecimento que você tenha ou que essa pessoa tenha, por mais comunhão que você tenha ou que essa pessoa tenha, por mais circuncisão ou aliança que você tenha que essa pessoa tenha, não importa, Cristo é tudo em todos. E pronto. E se ele é e está na nossa vida, acabou. Então é dar e receber, reciprocidade. Não é isso aí? Exatamente. E se você está morto para o mundo, você não tem apego a essas coisas, você tem apego ao amor. E porque o amor é espiritual, né? O resto é carnal, né? Então, você não tem apego a nenhuma dessas coisas. E aí ele continua falando assim, e vai se revestir, e pois, como eleito de Deus, revestir, aí a gente retorna lá em Efésios 6, né? Que ele diz o quê? Se revestir de todas as armaduras de Deus. Então você vai se revestir. Ele mais uma vez ele reafirma. Você vai se revestir como eleitos de Deus, santos e amados, entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Olha só, são frutos do Espírito Santo. Ele está dizendo, se você consegue verdadeiramente mortificar a sua carne, você começa a dar fruto. Que fruto é esse? O fruto do Espírito Santo na sua vida. Né? Então, as pessoas veem transparente em você misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Elas não veem em você o que você tem. Elas veem em você quem você é. Porque o que você tem não importa. Que reflete, né? É aquilo que reflete em você que importa. É quem reflete em você que importa. É exatamente isso. E aí, quando nós temos isso muito claro na nossa cabeça, o que importa é quem reflete em mim. E não quem as pessoas dizem que eu sou, mas quem eu reflito ser, a gente consegue entender que a verdadeira comunhão, ela vem na compaixão. Ela vem da compaixão, nosso terceiro ponto, que é penetrar e partilhar a dor e a alegria do nosso irmão. Não é só partilhar a alegria ou só partilhar a dor. Nós conseguimos compartilhar todos os momentos com o nosso irmão. Isso é muito importante, sabe? Porque muitas das vezes nós nos preocupamos mais conosco do que com os outros. Ele diz isso no início aqui, ó. Quando ele diz no versículo 5 aqui, ó. Ele diz, como você falou, mortificai-vos, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andastes em outro tempo, não é agora mais, em outro tempo, porque agora despojai-vos também de tudo, ou seja, tirai tudo da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais aos outros, pois que já vos despides do velho homem, com os seus efeitos, com os seus feitos, e vos vestis do homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, parará. Então, não há pessoa. Nós precisamos entender que essa pessoa que não se preocupava com as outras pessoas faz parte do velho homem. Porque, de verdade, se Deus fosse uma pessoa que ensinasse assim para nós, ele, desde o princípio, desde a criação, ele teria desistido da criação. Perceba e entenda isso. Ele fez o homem,
ele disse, o bicho tá pegando aí, se esse homem continuar sozinho, porque não é bom que ele viva só, nós não somos uma ilha, entendeu? Eles precisam viver em comunhão, vou te dar uma mulher. Ele dá uma mulher e fala assim, tá de boa agora, o bicho tá tranquilo e tá massa, vou colocar regra, não pode isso nem isso. Beleza, aí houve a desobediência. E quando houve a desobediência, eu tô meio que perdido onde que eu queria chegar, mas eu vou chegar onde eu queria chegar. Então ele percebe que a comunhão, entendeu? É justamente você se preocupar. Ah, sim, aí Deus podia muito bem falar assim, quer saber, velho? Tá errando demais essa parada. Como ele fez na época de Noé, né? Ele falou assim, quer saber? Tá errando demais essa parada, eu não aguento mais, esse povo tá muito doido. Vamos fazer o seguinte, Noé, entra na arca aí, a gente vai fazer outro povo, porque você e sua esposa e os seus filhos e as esposas dele vão fazer outro povo, porque esse povo que eu fiz tá uma bosta. Então, diminui. E aí ele podia fazer isso geral, disse, agora só quem presta é anjos, eu, o Espírito Santo, e nem anjo assim presta tanto, porque nós temos um que era anjo e virou demônio, Uns, né? entendeu? Que caíram e viraram Entendeu? Então demônios. vamos fazer o seguinte, anjos, não presta, demônios, não presta, vai tudo embora, vamos ficar só eu, você e filhão, chega aqui, olha só. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar só eu, tu e o Espírito Santo, a gente domina essa parada aqui, fica tranquilo e tá de boa. Mas não foi isso que Deus quis. Deus planejou e quis outra coisa completamente diferente para a gente. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter comunhão e compaixão. É isso que Deus ensina. Quando Ele olha para nós e vê o quanto que a gente erra, e ainda assim nos perdoa, e ainda assim não desiste, porque o maior indesistível que existe é Deus. Sério, pare e pense. Pense na sua jornada de vida. Pense nas besteiras que você já fez e já cometeu. Pense agora como um pai, como uma mãe. Você não desiste de seu filho. Tá entendendo isso? Você não desiste de seu filho. Você luta, você corre atrás, você batalha, você até dá outro filho para que o seu filho seja filho. Que doideira isso. Eu não teria coragem de dar meu filho. A minha vida eu dou, mas o meu filho não. Então, por isso que ele é Deus. Tá entendendo? Por isso que ele é Deus e você não é Deus. E eu não sou Deus. É por isso. Porque ele dá aquilo que ele mais ama. Se você se dá, é porque você ama mais o seu filho a você. Agora, se você dá o seu filho por outro filho, preste atenção nisso. Como há a possibilidade disso? Não, Senhor, por favor, eu amo mais Junca do que Juco. Então leva a Junca no lugar de Juco, porque Juco eu vou salvar. Eu amo tanto um que eu vou dar o outro por ele, que também amo. E os dois serão salvos para um propósito muito maior, que é toda a humanidade. E por isso que você não é Deus. É por isso que você precisa respeitar o que Deus diz de importância, como, por exemplo, a comunhão. E é por isso que você precisa respeitar o que Deus trabalha na vida do seu irmão. E não você querer trabalhar na vida dele. É respeitar as dores, os desejos e os anseios. Mas o meu problema da comunhão com o meu irmão, e aí a gente vai para o próximo passo, próximo tópico, o problema da comunhão com meu irmão é que ele é um viciado em droga, ele é um viciado em heroína, ele é um viciado em adultério, ele é um viciado em vitimismo, ele é um viciado em dinheiro, ele é um viciado em... Quem trabalha na vida dele não é tu. Sacou Deus. isso? Você é mero chave de fenda. Entende? Que já não presta para nada mais, chave de fenda. Porque ninguém faz mais nada. Eu olho um armário que às vezes eu vou montar, tem uma chave de fenda, e diz, quem é o louco botou um parafuso fenda aqui? É Philips, que é usado um pouco mais. Tem crente que é Philips, tem crente que é fenda. Olha só que massa isso. E quando eu falo de crente, eu não falo de religião, não. Eu falo daquele que crê. Daquele que crê e acredita no seu Pai como o único e suficiente Salvador. Então, o que ele diz? Olha só, ele diz o seguinte,
Eu digo o seguinte, que existem algumas ferramentas que são Fenda e outras são Philips. Qual ferramenta você quer ser? Porque o quarto tópico em relação à verdadeira comunhão é você ter misericórdia. E Deus tem misericórdia, por isso que às vezes usa Fenda. E muitas mais vezes. E como é que eu faço, Marcelo, para virar de Fenda para Philips? Como que eu faço para virar de chave de fenda a chave Phillips, que é mais usada? É disponibilidade. É a Em comunhão. como. Exatamente, como eu me coloco na parada. É como É eu me coloco na disponibilidade parada. e comunhão. Exatamente. Eu tava, engraçado, Sabe? que curioso que eu tava falando isso hoje de manhã, porque assim, não é a quantidade de tempo ou de experiência que você tem, mas é o quanto você verdadeiramente se disponibiliza, né? Para E Deus te você usar. tem comunhão com ele. Né? Exatamente. Exatamente. Você vê isso claramente na vida de Jesus, porque Jesus não veio como Deus, ele veio como carne. E ele, com 12 anos de idade, sem experiência nenhuma, está lá no templo discutindo com os discípulos da lei. Por quê? Com os doutores da lei. Por quê? Porque ele tinha comunhão. Você vê Davi, pequenininho, não podia ser guerreiro ainda, estava lá cuidando das ovelhas de seu pai enquanto seus irmãos estavam lutando na guerra, mas ele chega e derruba um gigante. Por quê? Porque não é tamanho, não é quantidade de tempo, não é idade, mas é comunhão. Né? Davi tem comunhão verdadeiramente com Deus. Exatamente. Então, Exatamente. é isso que ele está dizendo. Você pode ter milhões de experiências, se você não tiver comunhão, é a mesma coisa de nada. E o Senhor diz isso, né? Ele diz assim: muitos curarão em meu nome, pregarão em meu nome, sararão em meu nome, farão em meu nome, mas quando chegar aos fins do dia, eles dirão: Senhor, Senhor, né? E Eu eu fiz não os isso no seu conhecerei. nome. E ele vai falar: não te conheço. Porque Exatamente. fez, que bom, glória a Deus. Mas não tinha comunhão. Ele disse assim: É. a fé é para todos, meu amigo, Eu mas a preciso. comunhão é para alguns. Exatamente. Marcelo e Cláudia, então me diz, como que eu faço para aumentar minha comunhão? Aí a gente entra no texto de Colossenses 3. O texto de Colossenses 3, ele termina dizendo assim, ó. E a paz de Deus domina. Não, ele diz assim, ó. Suportando-os uns aos outros, perdoando uns aos outros, se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ou seja, ele diz: tenham verdadeira comunhão. Aí, só que esse texto, pelo incrível que pareça, é o texto da Bíblia que diz como antes. Ele não diz o princípio antes. O princípio é: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E a verdadeira comunhão depende nada mais, nada menos de autenticidade. Não é superficialidade. Depende de reciprocidade, dar e receber. Agora, não dê com o intuito de receber. Entende? Porque quando Uhum. você recebe do alto, não é do outro. É do alto, não é do outro. Entenda isso. Compaixão é você vivenciar a dor do outro junto com ele. É você misericórdia, é você olhar para aquele cara que você acredita. Sabe aquele texto de ontem que a gente leu assim? Fique com raiva porque ele peca e não porque ele prospera. Não foi em Efésios 6 a gente leu isso. Isso é você ser misericordioso, você ficar com raiva, orar, buscar, interceder. Marcelo, Cláudia, mas como que eu faço isso? Aí ele dá as diretrizes a partir do versículo 5. Ele diz: mortificai-vos. Não é isso? Sim. Portanto, os Ou vossos apague o membros velho que homem. estão sobre a terra, e aí ele começa a falar sobre o que é que você vai precisar mortificar. Você precisa mortificar a fornicação, a impureza, a A afeição afeição desordenada, a vil desordenada. concupiscência, a avareza, a idolatria, né? Pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí ele Exatamente. está dizendo mais uma coisa aí: obedeça, porque a ira de Deus vem pelos Uau. filhos da desobediência. E tudo isso vem a partir do mortificar, certo? Olha só, ele diz também, mortificai, ou seja,
Despojai-vos da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da sua boca, certo? E não mintais uns aos outros, porque vós despis do velho homem. E são vestidos agora de nova criatura, aquela que te deu o conhecimento para você ser nova criatura. Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha só, mortificai-vos é o primeiro ponto. Tudo que é da carne, raiva, ódio, inveja, rancor, maledicência, concupiscência, ele diz fornicação, ele diz mate o velho homem. O primeiro ponto é mortificar. O como é mortificar. A meta. Eu costumo dizer assim, ó, Cláudia, não adianta ter meta sem método. A meta é onde eu quero chegar. Eu quero chegar exatamente na comunhão. O que é comunhão? Comunhão a gente deu os 5 tópicos, beleza. Como ter agora é método, sabe? A meta é, quero ter comunhão. O método, ou seja, a forma, o passo a passo, nada mais é do que primeiro passo, mortificar é carne, certo? E tem várias formas de você fazer isso. Tem forma de fazer com jejum intermitente, forma de fazer jejum de uma coisa que você gosta muito, tem forma de fazer jejum total, tem forma de fazer jejum do Daniel, tem várias formas, mas o mais forte é o jejum. O jejum de alguma coisa é o que faz com que você consiga mortificar. O jejum do videogame, o jejum da televisão. Eu já fui viciado em televisão e eu jejuava, para eu me batizar, eu disse, eu não vou me batizar viciado em TV, então eu vou jejuar a TV. Foi um desafio de jejuar a TV. Diga. Jejuar o café. Jejuar o café é um super desafio para mim, jejuar o café. Né? Então, olha só. Primeiro é mortificar. Segundo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Olha só, então você está me dizendo uma frase que já está lá, ó, há muitos anos escrita. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ah, é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então eu tenho que fazer, você falou os 5 pontos. Primeiro eu preciso fazer a vontade de Deus, que se resume isso, né? A autenticidade. E aí depois... Ah, sim. E aí depois... Que aí quando você faz a vontade de Deus, você mortifica a sua carne. Isso. Depois você se reveste como eleito de Deus. Certo? Para fazer, você se reveste com efeito como eleito de Deus. O outro ponto que está aqui no versículo 13 é você suporta uns aos outros, perdoa uns aos outros. Só quem está mortificado consegue meu fazer irmão. isso. É pré-requisito, né, Cláudia? Olha só, depois que eu mortifico... Perdoar, exatamente. amar, não se queixar. Ai, Jesus Cristo, perdoar como o Senhor perdoou. Só quem está mortificado. Não é não? E aí depois que isso acontece, a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações, ou seja, na alma, e seja agradecido. Olha que fantástico, Marcelo. Falei sobre isso outro dia no Stories, né? E já falei também, né, nas nossas lives sobre isso, e aí Deus retoma, então é porque é para repetir. E aí a gente fala assim, Senhor, eu quero a paz que excede todo entendimento. Senhor, eu quero a paz que excede todo entendimento. Senhor, eu quero a paz que excede todo entendimento. Aí o irmãozinho que você brigou passa por você e você cruza o outro caminho, vai para o outro lado e diz assim, Senhor, não me deixa passar por isso não, tenho pedido para o Senhor me dar a paz que excede todo entendimento. E o Senhor me faz passar por esse constrangimento. Né? Essa pessoa que pega a vassoura para voar, que gosta de um heliporto. Filho do demônio! Não, você não deixa eu passar por isso, não. Aí você faz isso, né? E aí o Senhor pega e fica caladinho, não fala nada. Aí você vai na sua oração e fala, Senhor, me dá a paz que excede todo entendimento. E Ele te faz passar por essa situação novamente. Você fala, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Aí Ele diz assim, meu irmão, a atitude, meu filho amado, vem de você. Eu te dou o quê? A oportunidade de ter a paz que excede todo entendimento. Como é que você tem a paz que excede todo entendimento? Claudinho e Marcelo estão falando aí, ó.
Está escrito lá em Colossenses, mortifica a sua carne. Depois de mortificar a sua carne, o que você vai fazer? Você vai obedecer, vai andar no caminho do Senhor. E aí depois você vai ter a capacidade de fazer o quê? Suportai-vos uns aos outros em amor, perdoando uns aos outros. E se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim você também vai fazer. Você vai perdoar. E aí quando isso acontecer, você vai ter o quê? E sobre todas essas coisas, você vai se revestir do amor de Deus e tendo vínculo em perfeição. E no 15, Mas, e Cláudia, a ele paz não de me pediu Deus. perdão. Como que eu vou Mas perdoar Deus um não está falando que ser você que tem que pedir não me perdão. pediu perdão, meu querido? Eu não vou perdoar alguém que não me pediu perdão. Tem que chegar aqui e se humilhar. Você errou comigo. Você precisa se humilhar na Eu minha disse frente e me assim, pedir mas perdão para se eu te alguém te der perdoar. um tapa, dê a outra face. Se ele te tomar a capa, dê também a túnica. Se ele te fizer andar 1 milha, ande com ele 2. Ele não está falando que ele vai te pedir perdão, ele está dizendo que você tem que perdoar. A E atitude não ninguém é do aqui, outro, é sua. e ninguém aqui está dizendo que é fácil perdoar. Ninguém Não, aqui não está é dizendo que é fácil. simples Não é. perdoar. Ninguém aqui está dizendo que é a coisa mais extraordinária do mundo perdoar. Então, como é que eu faço para perdoar, meu querido? Olha só, os Só para pré-requisitos antes de estão você aqui. falar Eu vou como eu falar para faço para você. perdoar, ele diz assim: Ah, e aí, você terá o que lá no 15? A paz que vai dominar o vosso coração, para a qual também coração. foste chamados em um corpo, e será agradecido. Ou Então, seja, a última parte é agradeça. então ele está dizendo para você o quê? Você está me pedindo a paz que excede todo entendimento. Eu estou te dando a oportunidade de ter a paz que excede todo entendimento. E você não toma a atitude e quer que eu faça pirlim-pim-pim na sua vida. Não dá. Só se eu te der um Alzheimer, você esquecer tudo. Quer? Deus me livre. Não, Senhor, muito obrigada. Não quero, É não. isso aí, eu prefiro tratar o meu corpo, minha alma, meu espírito, do que isso. E aí, Marcelo, como é que eu faço? Se ninguém me pediu perdão, como é que eu faço para perdoar, para ser esse ser iluminado, extraordinário? A falta do perdão, meu querido, ele vem porque a sua carne está falando mais alta na sua vida. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é mortificar a carne. Tá, a gente está dizendo isso a semana toda. Para tudo na nossa vida, a primeira coisa é mortificar de onde você veio. Você veio do pó e do pó vai voltar. E aí corre o risco de mais embaixo do pó sua alma ir, seu espírito se acabar. Então preste Eu ia atenção mesmo seu nisso. espírito ficar. Então preste atenção verdadeiramente nisso. Porque o que que acontece de verdade? O que que acontece de verdade é assim: tudo mortifique a carne. Tudo mortifique a carne. Porque tudo mortifica a carne. Tudo mortifica a carne. Ai, mas eu quero ganhar um carro. Mortifica a Mortifica a carne. carne. Eu quero comprar um prédio. Mortifica a carne. Mortifica Porque a carne. enquanto isso for muito grande no seu coração, na sua carne, entendeu? Você não vai Essa receber a tática, paz vou de dar um Deus. exemplo. Eu estava conversando com a minha mãe sobre isso ontem, vou falar uma coisa dolorida. A gente tem uma dor muito grande no nosso coração com relação à doença do meu pai, com relação à morte do João. Isso a gente tem uma dor muito grande no coração. E muitas vezes a gente fala assim, a paz que excede, se você tem fé, dirás a montanha, sai daí, lance ao mar, e ela o fará. E aí você fala assim, ai Senhor, a minha fé, eu quero que Deus traga o meu pai de volta, que o meu pai volte a falar direito, que o meu pai tenha pensamentos concretos, que meu pai viva isso, meu pai viva aquilo e tudo mais. Assim, mas não acontece, não acontece, não acontece. Porque o Senhor está falando assim, não é para você ter fé na cura, não é para você ter fé no dinheiro, não é para você ter fé nas pessoas, não é para você ter fé nos profetas, é para você ter fé em Deus, independente do que você vai passar. Não é fé no que Ele pode fazer por você, e sim fé nele, entendeu? Independente do que Ele vai fazer por você. Então, às vezes a gente confunde fé com
riqueza com poder, com ser super-herói, com virar e falar cai 50 do exército de Baal e cai 50, como Elias fez. Não, havia propósito. Não foi a fé de Elias que derrubou 50, foi o propósito de Deus que derrubou 50. Não que Elias não tivesse fé, mas se não houvesse propósito, não seria derrubado e acabou. Entendeu? Então não é fé no que Deus pode fazer por mim, é fé nele, independente do que ele faz por mim. Exatamente. Olha só, por que eu digo que tudo se termina, se baseia na crescente comunhão com Deus. Tudo se baseia na crescente comunhão com Deus. Tudo. Todas as soluções, tudo se baseia na crescente comunhão com Deus. E além de se basear na crescente comunhão com Deus, automaticamente gera um aumento no seu nível espiritual. Olha só, não sei se está dando para ver aí, mas eu acho que tá. Tá escrito aqui, ó, corpo, alma e espírito. Tá vendo? Corpo, melhorou agora? Corpo, alma e espírito. Olha só, é corpo, alma e espírito. O espírito está aqui no centro. Alma é aqui e o corpo é aqui, certo? Então o que acontece? Quanto mais eu pego isso aqui e mortifico, essa linha, tá vendo que ela é maior? Porque ela é mais externa e tem mais contato com o externo. E aí o que acontece? Quanto mais eu mortifico, essa linha vai ficando menor. Essa linha, ela vai ficando menor, tá vendo? Ela vai ficando menor. Só que automaticamente o círculo, ele não muda. O círculo, ele não muda. Ou seja, automaticamente não é assim que acontece. Vai ficando menor e vai ficando menor até ficar tudo espírito. Não. É assim, ó. Na verdade, é assim, ó. As margens, elas vão ficando menores. O que acontece é isso, ó. As margens vão ficando menores. Tá entendendo? Você viu aqui, ó, que daqui para cá o espírito estava onde? Ó, bem pequenininho no centro. E aí, conforme você vai mortificando a carne, o seu espaço é o mesmo. Você continua com o espaço mesmo. É tipo, por exemplo, eu tenho 80 quilos hoje. Se eu perder 10 quilos, eu fico com 70 quilos. Eu diminuo. A minha silhueta não diminui? Aqui nesse reino, não se diminui a silhueta. Eu posso emagrecer do jeito que for o meu corpo, que eu vou continuar tendo o mesmo formato. Agora, o que vai aumentar é o meu nível espiritual e o meu nível de alma. E o meu corpo vai diminuindo. Certo? Você entende isso? É como quando vocês... É contato. Isso, é como quando você vai para a academia. Passa a ter um contato maior com o espírito do que ter um contato maior com o externo. Então ela começa a agir mais espiritualmente do que carnalmente. Vai estreitando, estreitando a parada. É como quando você vai para academia e você vai para academia com um personal e uma alimentação extraordinária. E eu peso 80 quilos e eu digo para ele, não quero perder nada de peso. Eu quero malhar e continuar com 80 quilos. O que vai mudar na minha fisiologia? Vai mudar que eu vou aumentar a massa muscular magra e boa e vou diminuir índice de gordura. Mas a minha silhueta, o meu peso continuará o mesmo. É assim que acontece quando eu transformo corpo em espírito, sabe? Ele é como se eu estivesse transformando gordura em massa magra. É exatamente isso. Então, tudo se envolve nisso. Tudo na nossa vida. Porque quanto maior o espiritual, mais comunhão eu tenho com Deus e mais eu tenho comunhão com os meus irmãos. Comunhão autêntica, recíproca, com compaixão e misericórdia. É isso aí. Tá entendendo? Quer mandar uma tarefa pra galera? Muito bem falado. A tarefa é comunhão. E como ter comunhão? Mortificando a carne. Como mortificar a carne? Comunhão. É um ciclo. Jejum. Olha só, quero convidar vocês. Gente, olha não só. Combinei com Cláudia. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Existe uma diferença entre jejum e sacrifício, tá? Quando você fala vou jejuar, você está em comunhão com Deus. O jejum é um momento seu de comunhão com Deus. É você estar entregando a Deus aquilo que você sacrificou. É você agora, você não comer
ou não assistir televisão, ou não fazer não sei o quê, ou não fazer aquilo, ou não, é só não fazer. Não É. gera comunhão, É a mesma entendeu? coisa de acordar às 5 horas da manhã todos os dias para não fazer Para não nada. fazer nada. É a mesma coisa. Se você não tem. Ó, Deus fala isso. Ele fala isso. A gente falou isso essa semana. Dá uma olhada em todos os do trono essa semana. Ele fala assim: o que adianta mais verdadeiramente é a obediência do que o sacrifício. O que Bem, adianta eu me sacrificar sem obedecer? Ah, eu vou sacrificar e vou ficar aqui fazendo um jejum, por exemplo, de comida o dia inteiro. E aí o dia inteiro eu vou ficar sem comer e vou ficar xingando os vizinhos, vou ficar falando mal de fulano, julgando cicrano. Mas então quer dizer que eu então não vou jejuar, porque eu não consigo passar um dia inteiro sem falar um palavrão, por exemplo. Não, é justamente isso. Você começa a perceber, caramba, eu tô falando isso. Do Espírito Santo, o Espírito começa a aumentar e começa a dar uma talagada no corpo, velho. Tá falando bem, isso, rapaz. Tá falando isso de novo, ó. vai na sua cara. Exatamente, entendeu? Porque você começa a receber o feedback. A vida vai dar feedback. E nós estamos exatamente no lugar onde deveríamos estar. E aí, se a gente quer chegar em outros lugares, a gente precisa continuar a caminhada. Isso é É isso muito aí. importante. Tá joia? É isso aí. Muito bom. Extraordinário Deus, grandioso e maravilhoso Pai, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Tu és tudo, tu és grande, tu és tremendo. Agradeço por tua palavra, agradeço pela comunhão, por nos ensinar que temos que ter verdadeira comunhão com os nossos irmãos, que temos que nos preocupar de verdade com nossos irmãos, que temos que ter misericórdia dos nossos irmãos, que precisamos verdadeiramente tratar a todos como nós gostaríamos de ser tratados, Senhor. Nós precisamos de verdade ter reciprocidade, ou seja, dar e receber. Pai, ensina-nos a dar sem a intenção de receber. Pai, nós queremos te pedir isso em profundidade hoje, nessa tarde, Senhor. Ensina-nos a dar sem a intenção de receber. Deus maravilhoso, muito obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus Amém. abençoe cada um de vocês. Quem colocou o pedido de oração aqui, que Deus transborde o Espírito Santo, solucione. Vou te falar uma coisa. Vou profetizar uma coisa para a sua vida agora. O problema já está solucionado. Amém. Ele já foi solucionado. Todas as dores, todos os problemas. Eu não sei o que você está passando. Se é desemprego, se é alguém doente na família, se é porque o país está em crise e isso gera crise de ansiedade, disso e aquilo. Não importa o que é. Importa que nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos daquele que pode todas as coisas, naquele que nos fortalece. Então Deus já te fortaleceu. E você está passando por esse período agora, para o extraordinário que está chegando na sua vida. Então tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Você precisa passar pelo processo. Mas passe pelo processo dando glória a Deus. Porque se está doendo é porque Ele está trabalhando. Porque se está de verdade machucando, é porque Ele está trabalhando. Porque fruto ruim não recebe pedrada. É Um verdade. grande beijo no coração. E Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus. Beijo, Isso, amo galera. vocês. Até amanhã, até mais tarde. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Adoro, Claudinha, fazer isso com você, mulher. Eu também. Muito, muito, muito.